Então, dentro dessa superação está dominar o indígena. Portanto, se você domina o indígena que te escalpela, você está só civilizando este lugar. Esta é a questão principal dos filmes de faroeste. No tempo das diligências, a gente tem esses 5 personagens que precisam se purificar e se mostrar valorosos o suficientes para a cultura americana, fundada no calvinismo, que por sua vez alude ao êxodo da Bíblia. Então, ao provar o seu valor, ao colonizar terras para a sua pátria, eles readquirem o status de cidadão valoroso para os Estados Unidos. Por outro lado, para as populações mundiais, todas as outras populações mundiais, que são esmagadas pela ideologia norte-americana, a gente passa a achar e a ver aquele, vamos dizer com todas as letras, aquele branco europeizado, europeu, né, que agora habita os Estados Unidos, como um cara que está espalhando a sua ordem, criando a nova Canaã. Eu não sei se vocês foram criados dentro do catolicismo, do evangelho. Eu fui evangélico até os 17 anos, militante, tá? Mais uma cagada minha. Falou aí, galera, quero ver quem é mais cagado no passado, quero ver quem é. Então, tinha essa questão da Canaã. Canaã era a terra prometida, né? A terra prometida que na história do Êxodo, eu também passei direto pelo Êxodo, achando que todo mundo sabe, melhor falar. Moisés tira o povo escolhido do Egito antigo. Então Moisés, quando tira esse povo na marra, né, na base das 10 pragas, toda aquela história lá, as 10 pragas do Egito, que assolam o faraó Ramsés, e aí Moisés tira o povo escolhido do Egito e faz vagar 40 anos no deserto, passando por provações até encontrar na Canaã, que seria a atual Jerusalém, né? Então essa mitologia ela é atualizada para o faroeste, né? Toda essa mitologia é transportada para um novo mundo em que os calvinistas, enfim, eles conseguem encontrar uma Canaã que eles precisam ocupar e dominar. Então tem essa parada aí. O outro aí falou que foi diácono. Meu pai foi diácono. Na verdade, meu pai foi diácono até alguns anos atrás. Foi de tanto eu falar na cabeça dele que ele começou a abandonar a igreja. Mas também ajudou também esses escândalos aí desses caras que estão ficando milionários demais aí. Isso ajudou um pouquinho, eu acho. Um pouquinho. Tá ligado? Então, aí o faroeste ele atualiza várias e várias intenções colonizatórias. Tem um eu não vou dizer mais recente, mas que passou alguns anos depois, eles foram sempre atualizando. Tem um filme que chama Johnny Guitarra, né? E esse é de 54. Esse tem um processo de feitura um pouco diferente. Enquanto no tempo das diligências ele prima por essas aberturas, né, essas câmeras muito abertas, muito amplas, né, que mostram, o Johnny Guitar ele prefere, ou na verdade, né, acho que ele prefere a palavra certa, ele prefere utilizar câmeras fechadas. E aí câmeras fechadas, geralmente a gente vai entender que são saloons. Sabe aqueles saloons? Salões, né, em que o cara entra, pá, todo pica, todo foda, pá, com a arma na cintura, chega lá dentro, tem 20 caras com arma na cintura, tá ligado? Vai lá, aquela hostilidade, o cara bate assim na mesa, pá! Pede uma cachaça, o cara olha, não sabe se serve, toda essa questão aí, são planos mais fechados, né? São planos que a gente chama de internas. Porque elas são dentro, ou às vezes de estúdio, às vezes não tem nada de semiárido lá fora, é um estúdio em Hollywood, totalmente feito ali, com os saloons, né? Esse Johnny Guitarra é bem desse modelo, ele tem muito mais tomadas dentro dos saloons. E por que é importante, por que eu estou pegando esse caso em contraste? Porque a intenção naquela época era perseguir os comunistas. E esse filme, ele funcionava dessa forma de imagem
a criar um certo clima de claustrofobia e de perseguição. Então você pensando você sentindo perseguição e você sentindo a dinâmica do forasteiro, qual que é o galho desse bagulho aí? Nesse filme, existem forasteiros que são americanos, que habitam entre nós e que não são confiáveis. Este processo alude diretamente aos comunistas que estariam infiltrados nos Estados Unidos naquela época. Então você vê como que através de imagens, através de uma mitologia, eles acabam acusando, perseguindo e dizendo quais são os objetivos daquele povo. E aí a gente fica muito escuro para nós. Por que é tão prejudicial a gente assistir esses filmes? Porque esses filmes seduzem de uma forma que você vai naturalmente se alinhando e se identificando com os objetivos do protagonista. A não ser que tivesse um anti-herói que desviasse a sua atenção e te conquistasse para um outro objetivo, que não é o caso do Faroeste, você está condenado a sentir o seu corpo, o seu coração bater mais forte por mocinhos e mocinhas que praticam violências que são justificadas e que naturalizam a perseguição ao forasteiro como uma perseguição de algum americano que não lida bem ou que não está enquadrado dentro do modelo de American Way of Life. Então, para indígenas, para a população preta, para qualquer outra população que não faz parte do conto de Canaã, se identificar com este modelo é suicídio, é suicídio. E não é só suicídio porque autoriza a violência em si, é suicídio porque autoriza aquela população, você autoriza, você passa a autorizar, você passa a sentir que aquele modelo está correto. E é por isso que existem pretos que vão assistir Faroeste, vão amar Faroeste e vão concordar com o projeto cristão, com o projeto branco de sociedade, sem ter condições de dizer não, porque ele está sentindo que aqueles brancos estão levando civilização e que eles passaram por maus bocados para merecer fazerem parte, e que se eles têm um defeito que eles adquiriram, você que é preto, né, e que é visto por eles como portador de defeito, também pode se empenhar, se embrenhar em conquistar um oeste, praticando as violências que eles praticam em defesa de uma Canaã, certo? Isso é mais ou menos aí o contexto de surgimento e de uso político da mitologia do Faroeste. Tanto é que o Faroeste, quando ele acaba, quando o Faroeste audiovisual, né, quando ele acaba por volta de 73, 74, tem um filme, olha só que interessante, 74 tem um filme que chama A Última Diligência. Eu não falei tanto de atores, mas um dos atores mais consagrados foi o tal do John Wayne. Todo mundo conhece o John Wayne, ouviu falar, né? E olha que interessante, nesse filme A Última Diligência, é protagonizado por ele também. E nesse filme A Última Diligência, protagonizado pelo John Wayne, é necessário naquele momento que a violência física de fazer, de matar, de submeter o indígena e as terras indígenas, naquele momento é necessário que isso comece a sair de cena. E entre outra, que autorize de forma mais sutil. Então é engraçado porque A Última Diligência, o John Wayne perdeu força, perdeu comando, né? O filme, a narrativa do filme é o xerife perdendo força, mandando pouco, ou mandando e não conseguindo se fazer respeitar, sendo atendido. Em substituição a ele, surge um homem de terno, mochila, aquelas mochilas executivas, certo?
E essa é a figura do advogado, o advogado, que é o cara que vai, depois que a mitologia de faroeste já foi concluída, a violência já foi praticada, ele é o cara que vai, através da canetada, anunciar aonde que está o poder político agora, né? Então, a partir de agora, e aí isso alude, por exemplo, também ao processo de anexação do território norte-americano depois da violência bruta. Teve o processo de anexação do Texas, anexação do Novo México, e esses processos foram feitos através de um homem das leis, né, da fé no sistema americano. Então, a última diligência é a última metáfora do faroeste com o processo colonizatório, com o processo de como que é? Tem a palavra de dominação, mas de submeter o outro, né? De submeter mesmo. Falar assim, é assim, pronto, tá ligado? Então, a última diligência, ela cumpre esse papel. E aí, agora é a parte que eu quero chegar nas nossas reflexões. E aí, a reflexão que eu trago é que, se você for pensar todo o cinema de gênero americano, eles oferecem mitologias para a unidade ideológica, militar, política, né, da América branca, da América descendente dos calvinistas, da América europeia, que é o que aquilo no nosso entendimento nacionalista preto, pan-africano, os pretos de lá são tão sequestrados quanto os daqui, pessoas com nações diferentes daquele país lá, é uma senzala, aquilo lá é uma senzala, essa aqui é uma senzala, né? Brasil é uma senzala, Estados Unidos da América é uma senzala, e nós pretos, ou a gente cria um projeto de nação, ou a gente cria um projeto de poder, ou a gente vai ficar sempre, sempre, sempre correndo atrás daquilo que eles querem que a gente seja, né? A gente vai ficar igual o hamster numa rodinha, né? Cumprindo objetivos da agenda deles. É muito importante a gente entender qual que é a função da mitologia, dessas mitologias audiovisuais, o poder que elas têm, porque elas nos calam e elas nos guiam sem a gente saber, né? Sem a gente saber. Então você não tem oportunidade de falar não concordo com o projeto cristão. Você assiste o filme de faroeste, o seu corpo responde àquele protagonismo daquelas pessoas, e de repente você está cristianizado. De repente você concorda com o projeto, porque você se emociona com o projeto. Então, quando o seu corpo se emociona com um filme, o seu corpo está concordando. E se seu corpo concorda, parceiro, pensa naquele cafajeste lá que te excita, ou naquela mulher que você não consegue dizer não. Parceiro, se o seu corpo concorda, você não tem como dizer, fisicamente, coerentemente eu não quero, não, eu não quero, não, eu não gosto. O seu corpo está concordando, meu parceiro. Como que a gente vai criar mitologias nossas que façam a gente concordar, que façam a gente aspirar, que façam com que a gente queira ser outra coisa que não aquilo? É a gente entender que audiovisual é alimento mais poderoso do que almoço, janta e café da manhã, certo? É só quando a gente entender o audiovisual, que é um alimento, e que o audiovisual é um equipamento militar de guerra, parar de ver ele como entretenimento apenas, e entender que o audiovisual é um aparato, uma tecnologia militar de guerra em massa, é que a gente vai ter condições, enfim, de pensar o que a gente deve assistir e o que a gente não deve assistir. Então é só nesse momento que você enxerga o audiovisual. Eu vou repetir porque eu estou vendo muita gente nova chegando, entrando aqui. É só no momento que a gente enxerga o audiovisual como um aparato militar de guerra e não como entretenimento, que você tem condições de entender o efeito que ele causa em você e na massa. E para isso a gente precisa parar de achar também que a gente é exceção. Porque a gente acha que porque a gente sabe, aquilo não faz efeito. Vou repetir a alusão. É quando você, mulher, encontra um cara que é um perfeito cafajeste, você odeia o caráter dele, mas ele te faz chover, te faz lubrificar.
E aí é difícil dizer não. Mesma coisa pros caras. A mulher é uma filha da p. Uma filha da p do cara. Mas aí ela mexe com o seu corpo. O seu corpo está concordando. O audiovisual faz isso com você. E faz isso de forma mais eficiente ainda, porque você não percebe que aquele conteúdo é maligno. É por isso que eu contei toda a história do faroeste aqui. Porque você se identifica corporalmente, sensorialmente com aquele conteúdo, com aquele personagem, com aquele protagonista, torce por ele, ele sofre, você sofre junto com ele, ele tem dúvidas, você se identifica na dúvida existencial dele, porque é aí que entra a subjetividade do personagem, por cima desse aspecto político. Quando o personagem tem dúvida, parceiro, é a melhor forma de você criar conexão com o seu público, é você colocar um personagem, uma subjetividade que tem dúvidas, porque todo mundo tem dúvidas. Então quando você coloca alguém que está sofrendo as consequências de suas dúvidas, você se identifica, se conecta com ele. Então quando você se conecta com ele, com esse personagem cheio de dúvidas, parece não interessar mais quão malignos são os seus propósitos. E o pior, que eu já falei bastante aqui nessa live mesmo, você não enxerga que esses propósitos são malignos. Você enxerga como justificados. O cidadão da diligência do faroeste, ele precisa alcançar o oeste para se redimir de ser uma prostituta, para se redimir de ser um apostador, para se redimir de ser um médico alcoólatra. Então, é mais ou menos por aí, né, que você vê quão pernicioso são essas narrativas. E nós temos uma mitologia preta que é simplesmente incomparável. Ela é a base da humanidade. Ela é, na verdade, a verdadeira humanidade, certo? Ela é a verdadeira humanidade. As nossas mitologias de fundação humana, elas lidam com contradições. Elas não lidam com maniqueísmos hipócritas, baratos. Então os Itãs, né, as histórias iorubás, elas são verdadeiras fundações da própria humanidade. A África não é o berço da humanidade à toa. A humanidade está lá. Ela passou a se desviar, a fugir do que era no momento em que os europeus, árabes vieram para colonizar. Árabes vieram escravizar antes, né? Então os árabes, eles vieram para escravizar dentro do continente africano antes dos europeus que vinham raptar para levar para outros lugares, né? Então a organização da Andara Guzmão tá falando que não consegue me ouvir, né? Mas eu queria dizer que pode ficar tranquilo que isso é uma live que vai ficar gravada. Aí eu acho que se tá dando ruim na transmissão, depois você consegue ouvir. Se você não conseguir ouvir no PC, você consegue ouvir no celular. Em algum jeito, vai estar gravado. Vou pôr também no meu canal do Jelly, no YouTube. E aí você consegue ouvir. Mas foi meio burro eu falar isso aqui, porque se a pessoa não tá ouvindo, ela vai continuar não ouvindo. Mas é bom para lembrar vocês que vocês podem ver depois. Então tem essas questões que a gente precisa entender, que não é porque você sabe racionalmente o efeito de algo que ele não tem efeito em você. É por isso que eu chamo o audiovisual de alimento. Não é porque você sabe que o McDonald's faz mal para você que você pode comer e ele de repente vai perder magicamente o seu poder. Porque não é um bagulho de consciência, é um bagulho muito anterior a isso. Entende? É isso. É esse papo. Não é porque você sabe que você tem capacidade de mudar. Do cara cafajeste, da mulher filha da p... Não é porque você sabe que ela é uma desgraçada ou um desgraçado que você é imune. O seu corpo responde. E nesse momento, o que você tem que fazer? Ficar absolutamente longe. Se for o seu objetivo superar esse bagulho, né? Certo? Fica longe. Não vai. Você vai perder. E se você ganhar na primeira e você ficar se submetendo ao teste seguidas vezes, você vai perder. Mas o problema também é que aí quando eu venho aqui
falar com essa... E aí trago essa quantidade de dados, essa quantidade de informação, essa quantidade de coisa, eu fico parecendo um cri-cri do c... Fico parecendo um cara chatão. Eu só quero ver minha Netflix. Não, mano, se liga. Ou se eu não fizer isso, eu vou fazer o quê? Vai se fuder. Mas é isso, gente. Assim, ou fica longe, se, sabe? Ou não vai rolar. Você não vai rolar. Você vai ficar cristianizado. Você vai ficar branquizado. E aí, se você, por um motivo milagroso, você conseguir ficar fazendo essa crítica na sua cabeça de que isso não, isso não, isso não, isso não, isso não, mas você ficar submetendo o seu corpo a um alimento audiovisual que faz mal, você vai criar, a única coisa que você vai conseguir fazer é criar um estímulo negativo para você, que você precisa ficar negando e que você vai ampliar a cisão neurótica, a cisão da neurose, né? Você vai ampliar a tensão entre consciente e inconsciente, que vai criar distúrbios emocionais e psicológicos e te tornar vulnerável. Estou fazendo esse desenho aqui como se fossem duas grandes regiões que vão se confrontar, consciente e inconsciente. Então você fica colocando alimento ruim, alimento prejudicial, mitologias destrutivas para dentro do seu corpo, do seu inconsciente, e por outro lado você precisa ficar fazendo o exercício de negá-las. Isso aí vai criar uma tensão maior entre consciente e inconsciente, que vai com certeza desembocar em transtorno, o que se chama de transtorno.